Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Cozinha Amiga. Olha, gente, as receitinhas de hoje são daquelas literalmente de babá, sabe? Que serve pro dia a dia, pro lanche, pro jantar, pro almoço. Vocês escolhem. Uma torta cremosa de frango com massa, sabe de quê? De iogurte. Fica leve, fica gostosa, saborosa, vai arrasar, tenho certeza. E para acompanhar tem aquela sobremesa que não pode faltar. Um pudim de banana, babem, de 3 ingredientes. E um deles não é leite condensado. Vai perder essa receita? Tô te esperando daqui a pouquinho depois dessa dica super especial, não sai daí. Ficaram curiosos, né? Para saber desse pudim de 3 ingredientes e não tem leite condensado? Daqui a pouquinho, porque antes a gente vai começar pela torta de frango. Eu vou higienizar as minhas mãos aqui pra gente começar a cozinhar. E o mais legal dessa torta é que, diferente daquelas tortas que a gente faz de liquidificador, que são todas uma delícia, essa daqui, a massa é com iogurte. Então ela fica leve, fica com um sabor super especial. E que, lógico, vocês podem variar, podem fazer outras opções de recheio. Vocês fiquem totalmente à vontade para criar a torta de vocês. Aqui eu vou fazer essa versão de frango. E aí, lembrando que os ingredientes aparecem para vocês, não se desesperem. Tem nas nossas redes sociais, tem no site, tem no YouTube. Dá para pegar tudo depois. Tranquilo, vamos prestar atenção aqui, porque qualquer dúvida a gente tira nesse momento. O que eu fiz? Frango cozido. Cozinhei com água e sal, mais nada. Os filezinhos, esse é aquele filezinho sassami. Olha que dica legal. Tem várias possibilidades para vocês desfiarem o frango. Até na própria panela, né? Tem gente que usa a panela de pressão. Mas olha essa sacada, que demais. Coloca os seus filezinhos aqui. Se você for fazendo uma grande quantidade, pode dividir em 2 partes, porque às vezes a batedeira não dá conta ou não cabe. Mas aí cada um conhece aí bem a sua batedeira. Coloquei na batedeira, estou usando a raquete. O globo também dá para fazer a mesma coisa. Sem segredo, gente. Baixei aqui e vamos bater 1 minutinho, vai ser o suficiente. Vamos lá. Gente, eu não consigo precisar para vocês quanto tempo eu bati aqui, mas acho que foi questão de segundos. Nem sei, não contei. Olha esse frango, que demais que ele fica. Desfiadinho, vocês é que podem controlar mais pedaçudo, mais desfiado. Eu gosto de fazer assim, que ele fica desfiado de verdade, do que fazer, por exemplo, no processador, que ele fica triturado. Então vai nessa dica aqui, porque vale a pena. Do que ficar no garfo, ninguém merece, né? Ficar desfiando na mão. Vou deixar o frango aqui de lado, ó, deixar ele aqui no cantinho, porque antes eu vou fazer o meu refogadinho aqui na panela. Então, panelinha no fogo. Lembrem que o frango já está cozido com sal. Lembrem disso? Então vejam que eu não vou adicionar muito tempero aqui. Sal, eu digo, né? Pimentinha, pode acertar o sal, mas tomem cuidado só porque a gente pode errar a mão, já que tá vindo sal ali da preparação também. Então, ó, um azeitinho na panela. Vou dar aquela fritadinha na cebola rápida. Vamos dar um turbo nesse fogo aqui. E aí, o mais legal é que assim, aqui é o que eu sempre falo para vocês em todos os programas. Quem gosta de alho, pode colocar alho. Quem gosta mais de cebola, capricha mais e reduz no outro. O mais importante é que vocês sigam também o paladar de vocês. Então, poxa, Beto, eu não gosto de cebola, eu não gosto de sentir a cebola, mas eu gosto do sabor. Bate a cebola no processador ou no liquidificador, faz um purezinho de cebola. Você vai ter o sabor da cebola, mas não vai ter a textura, que muita gente não gosta de mastigar. E isso vale para tudo, vale para o alho se vocês quiserem espremer, enfim, vocês têm várias possibilidades. Eu vou chamar a minha amiga Sandrinha, porque eu já fiquei tanto tempo longe dela que eu quero mais é matar a saudade de ficar perto, mais distante, né? Oi, Beto, tudo bem? Você tá bem, Sandrinha? Oi, pessoal, tudo bem? Você viu que demais esse recheio? Eu vou falar do outro lado. Vem aqui desse outro lado. Fala que é pra cá. A gente tem que respeitar aqui para ficar bem seguro. Sandrinha, eu vou bem precisar de você já para ficar monitorando esse recheio para mim. Eu fico sim. Deixa eu tirar só isso aqui, peraí. Você sabe que essa torta, o mais legal dela é que a gente pode enriquecer o quanto a gente quiser. Quem quiser adicionar aqui um milho verde, um palmito, um palmito.
Sabe aquela história de aproveitem o que vocês têm na geladeira e na casa de vocês? Sim. É isso, essa torta é isso. Uma ervilha, né? Uma ervilha. O grande diferencial que eu quis trazer pra vocês aqui é essa massa. Gente, essa massa fica realmente divina. Não tô puxando brasa pro meu lado não, mas fica divina. Vale a pena experimentar. Dei aquela refogadinha na cebola. Adicionei o frango já tá cozidinho aqui. A gente vai começar a adicionar os outros ingredientes. Por que eu pedi pra Sandrinha ficar por aqui e monitorar pra mim? A gente vai adicionar aqui o tomate. O tomate, ele entra com pele, com semente, com tudo, tá? Deixei ele picadinho aqui. Ah, o pessoal, Sandrinha, sabe uma coisa legal? Eu recebi uma mensagem essa semana. Ah, Beto, por que você não vai falando as quantidades de ingrediente enquanto você faz a receita? Porque uma que de cabeça aqui pra eu ir lembrando tudo, tintim por tintim, às vezes eu posso falar diferente pra vocês. Mas eu sempre reforço, além dos ingredientes passarem na telinha pra eles, dá pra pegar no site, dá pra pegar no YouTube, dá pra pegar no Instagram. Pronto, tá não tudo precisa se preocupar, gente. Tá tudo anotado lá. Exatamente. A gente reforça, ó que bonitinho, ele vai começar a soltar uma cor. Se vocês quiserem colocar um extrato de tomate, colocar um pouquinho de polpa de tomate, para dar aquela corzinha, um açafrão, um coloral, pode, não tem problema nenhum. Ó, dei aquela misturadinha. Aí o negócio é o seguinte, aqui é legal que a gente deixa ele dar uma descansadinha. Eu não vou adicionar ainda o sal, não vou adicionar o cream cheese e nem o cheiro verde. Eu vou deixar ele dar uma descansada, o tomate ir soltando líquido, a Sandrinha vai começar a monitorar pra mim, mas antes da gente começar a massa, eu quero dar uma dica amiga super bacana para esse recheio de frango. Olha que legal. Adicione uma colher de sopa de farinha de trigo no recheio para dar mais cremosidade. Eu já quis colocar essa dica para vocês porque a gente vai monitorar aqui. Talvez eu precise colocar, talvez eu não precise. Depende da umidade que tem seu frango, seu tomate, se vai soltar menos líquido ou não. Lá pro finalzinho do recheio, a gente vai ver se precisa ou não precisa. Então a Sandrinha vai monitorar esse recheio aqui pra mim, pra ele não queimar e ficar bonitinho. E a gente vai começar agora a preparar a massa de iogurte dessa nossa torta de frango. Galera, olha, essa massa de torta é coringa, anotem, guardem, salvem, registrem, tudo que vocês puderem, porque de verdade ela combina muito bem com vários tipos de recheio e fica sensacional. Liquidificador, o que eu vou colocar aqui? Os ovos inteiros. Aqui, aquela velha dica que eu dou pra vocês também, já dei em várias receitas. Eu sempre prefiro deixar a farinha separada e misturar na mão. Por N motivos, para não sobrecarregar o liquidificador, tem liquidificador que não dá conta, ou mesmo quem não tiver liquidificador. Então assim, a gente consegue trazer mais leveza para a massa misturando a farinha na mão. Vai por mim que ela vai ficar bem mais gostosa. Ovos, óleo, iogurte. Aqui eu tô usando o iogurte natural, aquele de potinho que a gente compra no mercado, sabe? Sem segredo nenhum. Iogurte, quem quiser fazer o iogurte em casa, quem tiver o seu próprio iogurte. Iogurte natural. O importante aqui é que ele não seja adoçado, tá? Senão vai trazer aqui um sabor meio diferente, essa massa de torta. Bom, coloquei os líquidos aqui, só deixei de lado a farinha e o fermento, combinado? Aí na receita vai aparecer para vocês queijo parmesão ralado, mais ou menos aí meia xícara se eu não me engano. O que eu, Beto, gosto de fazer? Eu gosto de colocar uma parte do queijo parmesão na massa, ó, vou puxar aqui com o dedo, tá limpinho, e deixo, ficou até menos do que eu queria, mas eu deixo sempre um pouquinho de parmesão reservado para polvilhar por cima da torta antes de levar pro forno. É opcional. Se quiser colocar todo o queijo na massa, não tem problema nenhum. Eu gosto de deixar, porque aí ele dá aquele coradinho, sabe aquele gratinado bonito? Fica demais da conta. Vamos dar uma batida rapidinho e depois a gente vai pro bowl para homogeneizar com a farinha e o fermento. Vamos lá. Maravilha! Temos a nossa massa quase pronta, porque agora a gente vai para a finalização. Então eu vou para um bowl, vou colocar todo esse líquido aqui. Ah, gente, uma dica bem legal é, quando vocês forem escolher o queijo parmesão para colocar na massa de vocês,
Eu sugiro, de novo, aí é uma opção minha, mas eu falo isso até porque acaba sendo mais em conta. Esse queijo ralado que a gente compra de pacotinho, pronto, ralado, muitas vezes ele é feito da casca do parmesão, então ele não tem um sabor legal, ele não tem uma textura bacana. E às vezes a gente acha que comprar o pedaço do parmesão vai ser mais caro, não vai ser tão legal. Tenham certeza e pesquisem. Normalmente vale mais a pena comprar um parmesão e ralar na hora, vai ser mais barato e vai trazer um sabor completamente diferente para sua receita. Então, fiquem atentos. A minha sugestão é que vocês prefiram o parmesão ralado na hora. Faz toda a diferença. Vou pegar um fouetzinho aqui, ó. E aí é o seguinte, vou colocar a farinha de trigo em 2 etapas nesse bowl. Tá? Então eu vou dar uma polvilhada aqui por cima de mais ou menos metade da farinha de trigo. Reservo. E não precisa ter delicadeza, não precisa ser toda aquela técnica como a gente faz com bolo. Tem que mexer de baixo para cima, bem delicadamente. Não, tanto é que essa massa, originalmente, ela é feita totalmente no liquidificador. Mas a gente está aqui fazendo uma parte à mão para garantir mais leveza e, caso o seu liquidificador não dê conta de bater, não se preocupe porque você vai conseguir fazer a receita da mesma forma. Então, ó, coloquei o restinho da farinha aqui e aí sim eu vou adicionar o fermento aqui. Antes de eu misturar, ó, eu já estou ouvindo meu franguinho aqui fazendo barulhinho, eu vou desligar o fogo, não tem problema nenhum, tá, ó. E aí, eu vou deixar ele aqui quietinho, ó, ele secou toda a água. O importante é isso, que ele fique bem sequinho. Aqui é o termômetro pra gente saber se precisa de farinha de trigo ou não. Já falo mais pra vocês. Desliguei o fogo, é essa sequência, vou terminar a massa e aí eu volto no recheio. Ó, coloquei a farinha de trigo e o fermento. Eu vou... Obrigado, Sandrinha. Eu vou terminar de homogeneizar. Ela fica uma massa bem mais grossa, ela não fica muito líquida, como é normalmente essas massas, são normalmente essas massas de liquidificador. Ó, aqui que eu já terminei meio que de misturar a farinha, eu vou terminar ela na espátula, que é mais fácil. Às vezes o fouet também não aguenta. Tá vendo como muitos liquidificadores não dariam conta dessa massa? Ela fica uma massa mais pesada, mas ainda assim ela vai crescer, vai aerar e vai ficar deliciosa. O iogurte faz toda a diferença. É isso aí. Obrigado, Sandrinha. Ó, gente, essa é a textura da massa. Tá vendo que ela não tá líquida? Ó, ela até segura aqui na colher, ó. É isso. Combinado? Pode ser que dê uma variação de acordo com a umidade, da qualidade da farinha, da marca da farinha, mas não tem problema nenhum. Então, ó, numa forma... Ah, antes de eu montar... Isso, Sandrinha. Vou pôr um cheirinho verde também, né? Vou pôr um cheirinho verde. Viram que o meu recheio tá bem sequinho? Não precisa de farinha de trigo. Se o seu recheio ficar muito úmido, com muito líquido, e você quiser dar uma adiantada no processo, aquela colher de farinha de trigo que eu indico ali nos ingredientes, pode entrar ainda na panela, tá? Adiciona a farinha de trigo, fica mais 1-2 minutinhos para deixar ela bem cozida, não ficar crua, e aí pode retirar. Vou adicionar aqui o cream cheese. Ah, Beto, não tenho cream cheese, ou cream cheese é muito caro aqui onde eu moro. Pode colocar requeijão cremoso, pode colocar um creme de leite. Enfim, pensem em alguma coisa que traga umidade e cremosidade para o seu recheio. Vou misturar esse cream cheese aqui no frango. Outra opção que vocês têm na hora da montagem de colocar o frango na metade no recheio da torta e o cream cheese por cima. Pelotinhas de cream cheese por cima do frango. E aí vocês têm a possibilidade de encontrar aquelas surpresas de cream cheese no meio da sua torta. Ó, olha a cremosidade desse recheio, se não tá demais. Olha isso. Podem usar isso daqui para outras receitas, coxinha, fica uma delícia. Ó, eu vou pegar um bocadinho de cheiro verde aqui, bem pouquinho mesmo. Na verdade, cheiro verde não, aqui eu tenho só salsinha, acho que nem tem uma cebolinha, mas fica por vocês. Tem gente que gosta de colocar só a cebolinha, tem gente que gosta de colocar só a salsinha, tem gente que gosta de colocar coentro. Então, ó, vem aqui dar uma picadinha no cheiro verde, na salsinha aqui, mas que seria o cheiro verde. Ó, maravilhoso, não preciso colocar muito. Vou colocar aqui. E tá prontíssimo
o nosso recheio, ó. Dou só uma homogeneizada aqui nesse cheiro verde para ele misturar bem. Fica um colorido bonito. Pimentão, tô lembrando de tantas coisas que podem entrar nessa torta, gente. Vocês vão curtir muito. Mas a cremosidade desse recheio é sem igual. Maravilha. Ó, nosso recheio tá pronto. Deixa eu tirar isso daqui para vocês enxergarem bem a nossa montagem. Vou tirar esse daqui e depois a gente organiza. Vou deixar só isso daqui ó. O que eu vou fazer? Vou colocar... Olha como ela começou a aerar por conta do fermento. É muito legal essa massa. Vou colocar aqui metade da massa no fundo da assadeira. Aquela montagem tradicional que a gente conhece, sabe? Metade da massa. Um ponto de atenção que vocês têm que ter é... Às vezes a gente gosta de deixar o recheio aparecendo no topo, né? Não colocar tanta massa por cima para ficar o recheio aparecendo. Eu não aconselho, porque como ela vai pro forno, pode ser que resseque o recheio. Então eu gosto de pôr realmente meio a meio, porque a gente fica com uma massa de sustentação embaixo e uma massa de cobertura em cima. Espalha bem, ó. Já dá pra ver por essa massa crua que ela vai ficar super fofinha, né? Super gostosa. Espalhei bem a massa por baixo. Venho com o recheio. E aqui a minha sugestão é que você capriche no recheio, ó. Pode mandar bala, porque o mais gostoso de uma boa torta é você encontrar aquele recheio farto no meio, né? Não ficar aquela torta de massa sem recheio nenhum. Então, ó, pode ir caprichando no recheio. Vejam que, nossa, parece muito, Beto, é muito recheio para uma torta só. Não é. Aqui é uma torta bem equilibrada. A gente tem recheio suficiente para servir bem aqui. Pelo menos umas 6 pessoas se alimentarão bem desta torta. Sabe uma outra coisa que fica bem gostosa por cima desse recheio? Você espalhar algumas fatias de queijo mussarela que vão derreter aqui por cima também. Ó, eu vou deixar um pouquinho de recheio, porque eu acho que já tá suficiente. E aí a gente vem com a outra metade. Deixa eu apoiar aqui a outra metade da massa e faz a cobertura dessa torta. Pode colocar tudo e a gente espalha com a colher. Ela cresce, viu, gente? É importante que vocês peguem uma forma alta ou façam numa forma maior para ela ficar um pouquinho mais baixa, porque ela vai dar uma boa subida quando ela for pro forno. Então, ó, aproveitar aqui bem. Espalha. Lembrem que eu falei, cubram bem o recheio para não correr o risco dele ficar ressecado. Não é isso que a gente quer. Ó, espalhou. Espalhou, espalhou. Isso fica demais, gente. Demais. Vocês podem fazer em porção individual. Vocês podem fazer ela maior. Podem fazer ela num refratário e não desenformar. O que vocês tiverem de utensílio em casa, vai dar certo. E aí, ó, aquele queijinho que eu separei, eu vou só polvilhar por cima. É que eu acabei jogando mais ainda na receita, mas nem precisaria desse queijo por cima, tá, gente? É realmente opcional para dar uma corzinha bonita nessa torta. Vou levar ela pro forno a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Vai monitorando para ela ficar bem douradinha e ela vai estar no ponto certíssimo. Vou levar pro forno pra gente começar a preparar então o nosso pudim de banana. Bom, gente, hora da gente começar o nosso pudim de banana de 3 ingredientes que eu prometi e não tem leite condensado. Olha que simples e que regra de 3 maravilhosa. A gente vai colocar aqui no liquidificador 3 bananas. A minha sugestão é que elas estejam bem maduras, porque aí quanto mais madura, mais docinha ela fica e não vai açúcar nessa receita. Então 3 bananas, preferencialmente nanicas e bem maduras, ó. Dou só uma picada aqui para facilitar o processo. 3 bananas, 3 ovos. Olha que regra boa. E 300 ml de leite. 3 ingredientes, 3 bananas, 3 ovos, 300 ml de leite. Tudo no liquidificador. Não vai açúcar, não vai leite condensado. Vamos bater bem. 1, 2, 3 e... batidinho. Sabe aquela dica pro pudim ter menos furinho ou mais furinho? Eu gosto de deixar ele dar uma descansadinha para não ficar muitas bolhas no meio. Se você gosta, pode já partir direto daqui.
Mas, como sempre, eu tenho aquela super dica amiga que faz a diferença na sua receita. Olha que legal! Adicione uma pitada de canela em pó ao seu pudim para um sabor super especial. Você poderia adicionar a canela aqui, na hora de entrar no liquidificador. A gosto, não tem muito padrão. Se você gosta de canela, capricha. Se você não gosta tanto, pode dar uma reduzida, mas fica sensacional. Enquanto meu pudim descansa, eu venho aqui para o fogo fazer a calda do pudim. Vocês podem fazer já com a forma direto na boca do fogão. Eu gosto sempre de fazer na panela para poder ir mexendo bem. Lembra que eu já ensinei para vocês o tal do caramelo seco? Eu venho aqui na panela só com açúcar, eu não coloco água nessa calda. Ou seja, quando o açúcar começar a derreter, ele já vira caramelo direto. Então a gente pode dar um gás aqui. Lembra que eu já também ensinei para vocês, a gente não coloca todo o açúcar, a gente põe um pouquinho. Quando esse açúcar da panela começar a caramelizar, a gente vai adicionando o resto, porque aí o próprio açúcar vai derretendo o novo açúcar e a sua calda tá pronta. Aqui a gente pode mexer à vontade, não vai açucarar porque não tem água, é só o açúcar, é o caramelo seco. Então mexam à vontade que não tem problema nenhum, e aí vocês vão adicionando açúcar aqui de acordo com a quantidade de caramelo que vocês quiserem para essa receita. Vou baixar o fogo porque ele já derreteu, ó, já começou a caramelizar. Aqui é a hora que eu posso adicionar mais açúcar de acordo com a quantidade de calda que eu quiser. Fica muito mais fácil do que você colocar muito açúcar aqui, ele vai demorar para derreter, e aí aqui você vai dando o tom da sua calda. Você não corre risco de queimar, se ela começa a escurecer, começa a queimar um pouquinho mais, joga mais açúcar e vai controlando a caramelização. Então essa calda aqui, eu particularmente acho um sucesso para fazer no pudim. Além de tudo, a gente pode mexer. Ó, a caldinha do nosso pudim tá pronta. Aqui é você quem vai definir a cor da calda que você quer. A gente simplesmente vem aqui, ó, na forminha, e eu gosto de colocar ela aqui pelo meio, pelo cone central, porque aí eu já forro esse cone central e a caldinha já se espalha ali no fundo da forma. Coloquei ela aqui, a gente dá uma ajudinha para ela se espalhar aqui com a mão. Aquela tradicional forma caramelizada de pudim que a gente faz. Sempre forrar todo o fundinho. Beleza. Fundinho. Fundinho. Fundinho é uma palavra, né? Mas é o fundinho da forma de pudim, ó. Caramelizadinho, ó. Bonitinho o nosso pudim. E aí, gente, sem segredo, a gente vem com o nosso pudim e coloca ele sobre essa calda. Essa espuminha, ela vai ficar na superfície. E eu vou mostrar já já para vocês um pudim desenformado. Aí aqui é o seguinte, vocês vão levar... Ó, ficou um pedacinho de banana, deixa eu segurar aqui. É o seguinte, a gente vai levar em banho-maria no forno, cobre com papel alumínio, uma assadeira com fundinhos de água, vai levar a 200 graus por mais ou menos 45 minutos. Se preferir fazer na panela de pressão, por exemplo, um pouquinho de água, fechou, pegou pressão, 15 minutos, tá pronto. Vou levar esse daqui para o banho-maria e vou começar a fazer o meu empratamento. E aqui o que eu posso falar para vocês é: bom apetite, já façam para hoje. O pudim dá para fazer, se tiver a banana em casa, a torta. Se não tiver o frango, pode adaptar com o recheio que vocês quiserem, mas façam a de frango porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu vou dar uma garfada nessa torta, porque eu não sou obrigado a nada nessa vida, né? Então vamos ver. Gente, é muito recheio. Mas façam isso, caprichem no recheio, porque faz toda a diferença. E bom apetite. Olha, o meu compromisso com vocês é: semana que vem eu tô de volta com mais receita fácil, prática e gostosa acima de tudo. Quem ainda não segue a gente, sigam as nossas redes sociais, @cozinhaamiga, @chef Beto Almeida, vamos bater papo e trocar receita. 1,
Beijo no seu coração, se cuidem. Até semana que vem, porque eu vou experimentar o meu pudim agora. Tchau!